gente, estamos no fim. Encerramos mais uma vez. Lembramos que toda semana nós estamos aqui falando de doutrina espírita e você é nosso convidado todas as semanas. Fique com Deus, um forte abraço e até mais. E nós vamos acompanhar ao vivo e a cores a fala dessa companheira com muita experiência na área mediúnica, que é a Ruth Salgado Guimarães. Fica com a gente, vamos aprender muito nessa tarde. Fique atento. Diz Hermínio Miranda que aquele que se atira à fenomenologia mediúnica sem os apetrechos indispensáveis, ou aquele que é arrastado a ela pela mediunidade indisciplinada ou desgovernada, estará se expondo a riscos imprevisíveis para o seu equilíbrio emocional e orgânico. O que acontece? Às vezes chega uma pessoa na casa espírita, que às vezes é mediunidade, que também temos que observar que às vezes pode não ser mediunidade, e a gente acha que também tudo é mediunidade, por não saber avaliar, né? Aí o que faz? Ah, não, ele é médium sim, põe numa reunião mediúnica. Olha que engano, não é? Essa criatura, uma mediunidade indisciplinada ou desgovernada, está se expondo. Ele precisaria estar primeiro assistindo palestras, evangelho, passe, se reequilibrando, estudar a doutrina espírita, estudar a mediunidade para depois ir para uma reunião. Aí as pessoas dizem, não, mas a mediunidade que ele tem está aí acompanhado, o espírito precisa ir para a reunião. Está tudo ao contrário, não é? Vamos arrumar mais problemas do que solução. Então são orientações que quem trabalha na área precisa estar muito atento. Aquele que é dirigente de uma reunião não pode receber uma pessoa que está com essas dificuldades na reunião, despreparado. Quando você forma um grupo mediúnico, você tem que saber quais são os elementos que estão ali, não é? Se eles já estudaram, se eles conhecem, se a pessoa está bem fisicamente. Porque às vezes a pessoa está debilitada, não está bem, como é que ela vai para um grupo assim? Ela não tem o que doar. Às vezes a pessoa tem algum problema mais complexo, não é mediunidade, é além de. Então como é que nós vamos encaminhar para uma reunião mediúnica a pessoa nesses termos? Então isso é uma vigilância, isso é conhecimento para que a gente não venha criar dificuldades maiores. Viana de Carvalho nos diz desse aspecto que nós vamos trazer só como uma observação rápida, porque são ângulos que não dá tempo da gente entrar. Ele diz, pelo fato de radicar-se no organismo, o seu uso há de ser controlado e posto em regime de regularidade, evitando-se o abuso da função, que lhe desgasta as forças mantenedoras, como a ausência da ação, que lhe obstrui mais amplas aptidões, que somente se desenvolve através de equilibrada aplicação. Então, ele mostra isso, que tem gente que já ao contrário, que se deixava em reunião mediúnica toda noite, não quer saber de estudar, não quer saber de outra tarefa, só de trabalho mediúnico aí. Como ela se radica no organismo, nós temos que ter um controle sobre isso. Não é nesse nível que nós vamos trabalhar. E ainda mais complexo ainda. Tem pessoas que às vezes trabalham em várias reuniões mediúnicas em várias casas, não é? A reunião mediúnica nós temos que centralizar na casa que nós estamos vinculados.
Nós podemos assistir palestra em outro lugar, ou ajudar numa parte social, mas a reunião mediúnica, nós estamos ali situados em um grupo. A reunião, ela é um dos pontos dela, é sustentação da casa, sustentação dos elementos que a compõem. Então, como é que nós vamos ficar cada dia numa casa? Sendo vinculado a cada casa espíritos que estão no contexto daquele trabalho. Como é que pode isso, não é? E o nosso organismo? Mas os espíritos recompõem, mas sempre tem um pouco da nossa participação. Então, nós não precisamos também exagerar nas nossas posições, né? Então, vamos ver a influência intelectual, o que pode nos ajudar nesse contexto. O espírito do médium é o intérprete, porque ele está ligado ao corpo, que serve para falar, e por ser necessária uma cadeia entre vós e os espíritos que se comunicam. Então, se eu sou uma pessoa que procura estudar, procura entender o que está se passando, eu vou servir melhor. Nós tínhamos um companheiro que gostava muito de contar um caso, que ele falava assim: imagina se o espírito quiser dar uma intuição para a pessoa, para onde está o pulmão, na hora do passe, para localizar no pulmão. Se ele é intuitivo, ele sabe onde é o pulmão. Mas se ele nunca estudou, ele não sabe nem onde é o pulmão. Ele gostava de brincar sobre isso. Realmente, se nós estudarmos, nós vamos favorecer muito mais na captação daquilo que os espíritos querem passar para nós. Nós vamos filtrar muito melhor. Às vezes podemos não captar a palavra idêntica que o espírito quer passar, mas o importante é a ideia e não deturparmos a ideia. Então, quanto mais nós estudamos, esse campo vai abrindo e nós vamos tendo mais segurança naquilo que nós estamos captando. Se nós já lemos a obra de Chico Xavier e já compreendemos o mundo espiritual, quando chega um espírito que mostra que estava vinculado, ou um agrupamento, ou ele é difícil, nós entendemos logo como é que é o processo, não é? Porque nós já estudamos as obras do Chico, nós já entendemos como que esses espíritos vivem no mundo espiritual. Mas se a gente não estuda, a gente não favorece isso aí, esse contato, porque nós somos os intérpretes. Então nós vamos ser maus intérpretes, se nós não buscarmos nos aprimorar, não é? Nós vamos ter muito mais dificuldade de compreender e até de passar a ideia que está sendo veiculada. Então, temos que fazer o possível de ser bons intérpretes. Continuando, ele diz: para exprimir suas ideias, os espíritos se utilizam dos materiais de que necessitam no cérebro do médium, e que quanto mais rico em materiais for esse cérebro, tanto mais fácil será a comunicação, com certeza. Se o espírito quiser passar um assunto que a gente nunca viu e não estudou, ele vai ter muita dificuldade para passar e a gente de captar, não é? Aí vai ficar com interferências. O espírito não vai, o médium não vai alcançar esse espírito, por mais que esse espírito desça o seu padrão vibratório, vai ter dificuldade, porque ele não dá a condição, porque falta estudo, falta compreensão, falta entendimento. Então nós vamos dificultar esse trabalho. E poderíamos ser médiuns que estaríamos favorecendo muito mais ao plano espiritual. Porque quanto mais nós nos prepararmos, nós seremos melhores ferramentas para o plano espiritual. Ainda de Peralva.
O estudo e a fixação do ensino espírita coloca-nos em condição de mais amplo discernimento da vida dos homens e dos espíritos. A doutrina espírita possibilita a defesa do médium, resguarda-o contra processos obsessivos, equilibra-no no dia a dia da existência. Então, por que isso? Porque se nós estudamos, nós sabemos como que os espíritos podem nos influenciar, não é assim? Nós ficamos muito mais vigilantes e atentos. Nós percebemos os primeiros sintomas de uma aproximação negativa. Por quê? Porque se eu estudo, eu conheço o processo que eles usam e eu fico muito mais atento. Então, nesse momento, eu vou usar do recurso da prece, de uma boa leitura, procurar mudar o meu pensamento para algo mais positivo e desvincular daquele pensamento negativo que chega para mim. Mas se eu não estudo, eu fico muito mais vulnerável, porque eu não estou atento a essas percepções, a essas colocações. Ou então pode dar o contrário. Se eu também não estudo, eu começo a achar que tudo é culpa dos espíritos. E às vezes é culpa nossa mesmo. Não é do espírito, não. Às vezes é da nossa personalidade, é da nossa dificuldade. E a gente também põe a culpa no espírito. Porque aí a gente não faz muito bem, não tem muito um discernimento disso não. Então, se nós conhecemos tudo isso, nós sabemos nos equilibrar. Porque às vezes, gente, estar dentro de uma casa espírita ou do horário da reunião ou em uma palestra, a gente está dentro de um certo contexto, né, muito mais harmônico. Vamos imaginar o nosso dia a dia lá fora. Né? Quantas dificuldades, quantas lutas, quantos problemas que nós enfrentamos, e aí se nós não sabemos usar da vigilância, eu não tenho percepção para entender o que está acontecendo comigo, eu me deixo levar com muito mais facilidade. Não é? Porque mesmo no nosso trabalho profissional, quantas vezes a gente percebe uma dificuldade no ambiente, é aquela hora que a gente às vezes se recolhe num canto, faz uma prece mental, procura desvincular daquele problema que está fermentando ali, para não sermos pegos por os espíritos também que querem complicar muito mais o ambiente, não é? Mas se a gente não tem essa percepção, a gente entra na situação com maior facilidade. E depois sair é sempre mais difícil, concorda? É muito mais complexo, não é? Então, esse aspecto de nos equilibrarmos no dia a dia, essa vigilância a doutrina nos mostra. Chegamos num lugar, a conversa está de baixo nível, desagradável, é hora de sair daquele contexto. Não precisa falar nada, vamos procurar outro lugar, outra situação, né? Para que nós vamos entrar num contexto que não precisava? E tem gente que às vezes ainda até dá palpite para complicar mais um pouco, né? Então, você vê, entramos em situações que não precisávamos entrar. E nós, já sabendo de tudo isso, qual que é a nossa postura? É a que diz, né, a doutrina, que o mal não merece comentário em tempo algum. Não é ajudar na fermentação do que é negativo, não é? Então, olhe bem a importância do estudo para o nosso dia a dia. E aquela nossa preocupação desses médiuns iniciantes que chegam na casa espírita. No intercâmbio espiritual, encontramos vasto grupo de companheiros carecedores de especial atenção. São os médiuns iniciantes.
A responsabilidade da casa é muito grande, daqueles que coordenam a área da mediunidade, né? De conversar com essa pessoa, procurar saber por que ela está buscando a casa espírita, qual que é a necessidade dela, né? E quase sempre, como nós falamos, eles chegam falando, eu quero ir para uma reunião mediúnica, né? Mas nós temos que ver aí o caminhar desse processo, né? O que a pessoa já estudou, o que ela conhece, porque se nós prepararmos a pessoa desde o seu processo inicial, ela vai se sentir muito mais segura, com certeza. Então é uma responsabilidade da casa e da forma que a casa trabalha. Às vezes tem um departamento da mediunidade, né? Pessoas que podem orientar sobre o assunto. Então, no livro Estude Viva, Chico, ele diz: induzamos-los a reconhecer que não nos compete avançar sem a devida preparação, conquanto supervisionados por mentores respeitáveis e competentes, tanto quanto para nós, para cada médium, urge o dever de estudar para discernir e trabalhar para merecer. Porque também tem alguns pontos importantes ali. Quando ele fala de supervisionar como mentores respeitáveis, são as pessoas que conduzem na casa os trabalhos, os estudos, né? E tem um outro ponto ali também muito importante. A pessoa acha que quer ir para uma reunião mediúnica só para receber. Não entendeu que é um trabalho de amor, de doação. Então ele mostra bem que tem que trabalhar para merecer, né? Isso é questão de mérito nosso. Mas nós temos que entender ali num outro ponto que não compete avançar, olha bem, é claro, sem a devida preparação, supervisionado por pessoas que saibam orientar essa criatura. Muitas casas espíritas têm aquele atendimento fraterno, né? Da pessoa que chega na casa com dificuldades. São pessoas que vão trabalhar nessa área, que devem conhecer a doutrina, estão preparados para orientar. É o primeiro ponto de chegada na casa dessa pessoa. Porque a gente está vendo muito isso. Chegou, é médium, põe para uma reunião mediúnica. E quando não tem outro ponto também muito complexo, a reunião de desobsessão, que é privativa. E as pessoas deixam o paciente assistir, aquele que está com necessidade. Não é correto isso. Por quê? Porque para se frequentar uma reunião mediúnica, ela é diferente, é um tabu na casa, não. É porque as pessoas que vão para aquele trabalho são pessoas que já estudaram doutrina espírita, que já estudaram mediunidade e que sabem o que estão fazendo dentro daquela reunião. Vocês viram as primeiras colocações de Kardec? Não é lugar para curioso, não é lugar nada para brincar, não é lugar para se perguntar o que não tem necessidade. O trabalho vem de lá para cá. O trabalho espiritual vem de lá para cá. É lógico que as outras partes do trabalho são escolhas nossas. Que dia, qual livro que nós vamos estudar, o horário que vamos começar, tudo isso compete aos encarnados, que também nós não temos que ficar questionando o espírito para esse tipo de coisa. Nós temos uma orientação enorme no livro Desobsessão de André Luiz, que dá toda uma orientação de uma reunião mediúnica. Então nós não temos que ficar perguntando ao espírito o que nós fazemos ali dentro. Isso compete a nós, porque se os espíritos fossem resolver todos os nossos problemas, nós não precisávamos fazer nada, né? Nós não precisávamos de estudar, nós não precisávamos de melhorar, eles resolvem para mim. Não é assim, isso aí é obrigação nossa, não é?
Então, se nós sabemos tudo isso, nós sabemos que essa reunião tem um caráter diferente. Quem está ali sabe o porquê está ali. E com outro detalhe, vocês já imaginaram uma pessoa que às vezes chega na casa espírita e que às vezes foi indicada para ir porque acha que não está bem, não conhece direito nem doutrina espírita, você põe para entrar para uma reunião que ela nunca viu nenhuma manifestação de um espírito. E o espírito às vezes vai dizer coisas sobre ela. Onde está a caridade nossa nisso? Ali é um trabalho de caridade, é um trabalho de amor. Nós temos que entender, como Hermínio Miranda fala, ali é um trabalho que precisa de quem tem esse sentimento de amor ao semelhante. Nós não somos melhores do que ninguém, mas temos que entender a dor do outro, o problema do outro, para que a gente sirva melhor. É só nos colocarmos no lugar dele, não é? Vermos aquele sofrimento, aquela falta de informação, aquele despreparo quanto ao mundo espiritual e termos compaixão, não é? Então esse trabalho é para quem conhece ele, para quem estudou. Essa reunião é privativa, sim. Amigos, lembrando da entidade Clínica Jesus Tansaré, Núcleo Social Jesus Tansaré, uma entidade que atende pessoas portadoras de transtornos mentais e pessoas da terceira idade. E você, nesse momento, é o nosso convidado a ser um voluntário. Vamos ajudar essa entidade que atende pessoas portadoras de transtornos mentais e pessoas da terceira idade. Faça uma visita, leve pessoalmente suas doações. Anote o telefone para você marcar a visita: 3235-3129, 3235-8010. Nós estamos aguardando você para ser um voluntário, para fazer doações. Essa entidade precisa de todos nós. Para fenômenos surgem de toda parte e de todas as posições. Médiuns para edificação do aprimoramento e da felicidade entre as criaturas são apenas aqueles que se fazem autênticos servidores da humanidade. Entenderam a profundidade? Todo mundo está tão quieto, né? Acho que está todo mundo pensativo demais, né? Eu acho que a gente está puxando a orelha demais do público, tá não? Mas isso é para todos nós, é para mim também. Então o que a gente pensa ali, gente? É o que falamos no começo. Mediunidade existe, o fenômeno existe, o médium existe, mas o diferencial está ali. É o médium que é consciente do que ele está fazendo, do que ele se propõe, do que é o trabalho, aquele ali, ó, que é médium para a edificação do aprimoramento e da felicidade entre as criaturas. São os que se fazem autênticos servidores da humanidade. Alguém conhece algum médium assim? Chico Xavier, né? Um deles, né? Que a gente pode lembrar, né? Mas então nós imaginamos ali, a mediunidade é um dos instrumentos que nós recebemos para a nossa evolução. Portanto, os outros instrumentos que nós temos às nossas mãos para o nosso crescimento, a mediunidade é um deles, né? É um dos instrumentos. Até na oração de Francisco de Assis ele fala: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, né? Então nós podemos ser um instrumento, usar esse instrumento para a nossa paz e para refletir isso para a humanidade. A gente já ouviu muito médium falar assim: ah, mas mediunidade é algo tão sofrido, é tão difícil. Mas ela não foi criada para ser difícil nem sofrido, não.
Muitas vezes isso acontece para o médium, por quê? Porque nós mesmos não nos preparamos para isso. Aí ela torna-se mais difícil. Como eu falei, se o meu temperamento é muito difícil, eu vou sintonizar tanto com os espíritos assim, com muito mais facilidade. E aquilo vai ser somado. Agora, a partir do momento que eu vou me modificando, esses espíritos não acham sintonia comigo, tudo vai ficando mais leve. Agora está certo que a pessoa pode dizer, mas no dia, às vésperas da reunião, eu sinto tanta dificuldade, porque às vezes os espíritos estão próximos, né? Estão buscando aquela sintonia. Mas se também nós entendemos isso, nós vamos nos preparando, vamos em prece, vamos entendendo que é a presença de um companheiro em necessidade, e nós vamos aprendendo a lidar com isso de uma forma mais tranquila. Mas se a gente não estuda, não vai entender isso. É isso que nós temos que passar para aqueles colaboradores que vêm à nossa casa, que um dia querem trabalhar na área da mediunidade. O despreparo gera esse desconforto, por não entendermos, não é? Um dos pontos que eu falo com vocês, que é muito importante, a identidade dos espíritos, que está no livro dos médiuns, que ele é importantíssimo para que o médium venha conhecer e analisar mensagens. Hoje em dia nós temos muitas dificuldades com isso. As pessoas recebem mensagem na reunião, não analisam e repassam logo as mensagens. E às vezes a gente vê coisas que não têm sentido. Muito menos de ser, às vezes, até o autor que está escrito ali, o autor da mensagem. Mas a gente não aprendeu a analisar. E se é uma mensagem que a gente tem dúvida, a gente deixa guardado por um tempo até que isso possa esclarecer, até que a gente possa tirar as dúvidas, porque não é simples mesmo, mas a nossa responsabilidade de sair essas mensagens de uma reunião, de sair de uma casa espírita e circular como algo muito certo, nós temos que ter muita segurança disso. Muita segurança. O nosso guia está lá, ó. Ali temos a base. Kardec chegou a pesquisar vários médiuns sobre o mesmo assunto, de lugares diferentes. Porque tem que ter algo que é a ideia universal do assunto. Quando tem um assunto que a gente vê, olha, nunca vimos falar dessa forma, nós nunca vimos isso na doutrina, não estamos entendendo, põe isso de lado. Tem que ter uma ideia universal desse assunto. Gente, estamos no final e queremos agradecer a sua participação. Retornaremos semana que vem, se Deus quiser. Fique com Deus, um forte abraço.